Estamos aqui gravando uma aula de revisão, né, para o pessoal aí de planejamento estratégico. Vamos trabalhar aí uma revisão dos assuntos abordados ora nas aulas aí que tivemos anteriormente, né, no decorrer do curso. Lembramos que já existe uma série de conteúdos carregados no portal, do qual vocês podem também, evidentemente, voltar e agregar conhecimento e conteúdo com relação à matéria aí que nós trabalhamos em planejamento estratégico. Então, eu estou gravando essa videoaula aqui pela plataforma Zoom. Tá? Evidentemente, se por algum motivo encerrar aqui, porque eu estou cadastrado de forma gratuita nessa plataforma, se encerrar o tempo de 40 minutos, que é o que normalmente é aceito, a gente grava um vídeo complementar aí, de uns 10 a 15 minutos, para finalizar o assunto. Tá? Bom, eu vou me basear inicialmente, tá, no que é a base, né, de todo o estudo de planejamento estratégico. E o livro que foi utilizado foi esse livro aqui, Estratégias Empresas. Tá? É um livro da Fundação Getúlio Vargas. Basicamente, a gente trabalhou praticamente quase que todo o conteúdo nesse livro. Os capítulos desse livro estão carregados também no portal. E todo o conteúdo adicional, vídeos, apresentações em PowerPoint, enfim, todo o material que nós carregamos, né, no portal, trazem a base que está nesse livro aqui. Então, eu vou focar a aula revisória nesse material que aqui está. Tá bom? No capítulo 1 desse livro, nós falamos sobre a evolução do planejamento estratégico. Né? Então, dentro da evolução do planejamento estratégico, e antes de entrar nesse assunto, eu vou resumir para vocês aqui, vou sintetizar para vocês o que é planejamento e o que é estratégia. Né? Quando falamos em planejamento, nós temos que pensar em algo metódico, que possa ser efetivamente colocado no papel, de maneira que desenhe algo que se pretende realizar. Né? É claro que todo planejamento tem no seu final um objetivo, né? Uma meta a ser atingida. Não há nenhum planejamento que não objetive, evidentemente, atingir uma determinada meta, um determinado objetivo. Então, diante disso, o conceito de planejamento ele se baseia em tudo aquilo que a gente vai organizar, vai mapear, vai de forma metódica colocar no papel, com o intuito de atingir uma determinada meta. Já a estratégia, ela está diretamente conectada com a execução. Né? Então, quando a gente estiver falando em execução do planejamento, nós estaremos falando em estratégia. Eu vou aqui dar um exemplo que fica bem fácil de entender. Imagine, só que antes disso é importante a gente refletir sobre o seguinte: olha, o planejamento e uma estratégia não faz sentido se você não tiver uma meta clara a ser atingida. E se não houver medições subsequentes que possam mostrar se você está ou não atingindo o objetivo esperado. Então, esse é o primeiro ponto. Pensando em planejamento, pensando em estratégia, temos que pensar em metas a serem atingidas, metas claras, com possibilidade de serem atingidas, né? E, evidentemente, acompanhar o desenrolar da execução, né, do que você planejou, da execução estratégica que você planejou, para ter certeza e clareza se você realmente está conseguindo atingir os objetivos esperados. Né? Às vezes você tem submetas
até chegar na meta final. Então, daí também a importância de ir acompanhando efetivamente, né, a realização daquilo que se planejou. Então, um exemplo de planejamento estratégico. Imagina que você queira reduzir as despesas com o supermercado. Planejamento. Fazer uma lista de supermercado com os itens essenciais, que não podem faltar na sua casa. Tem mais itens que, de repente, você pode sobreviver sem eles durante um determinado ciclo de tempo, ou que você pode sobreviver sem eles, que estão sendo gastos supérfluos e desnecessários, é o ponto fundamental, faz parte do planejamento. Esse planejamento também pode ter o desenho do quanto você pretende reduzir de gastos com o supermercado. Então, vamos imaginar que você pretenda reduzir 10% de gastos com o supermercado, né? Em se comparando um período anterior, pode ser uma média dos últimos 12 meses anteriores, ou até em se comparando apenas o último mês anterior, né? Então, você faz uma lista de supermercado com os itens essenciais, sabe quanto você tem que efetivamente reduzir, e, efetivamente, uma estratégia conectada a esse planejamento, como é que você vai conseguir atingir esse objetivo de reduzir 10% de gastos com o supermercado? É fazendo uma execução estratégica. E dentro do planejamento vai estar desenhado da seguinte forma: olha, tem que estar mapeado quais são os supermercados, né, ou as lojas que efetivamente vão oferecer os melhores preços com relação aos produtos que você vai comprar. Então, você tem que partir para fazer uma análise coerente desses preços e buscar nos lugares onde efetivamente for mais barato. É claro que você tem que botar na conta o deslocamento de um lugar para o outro, que às vezes o que você vai gastar com deslocamento acaba não compensando a economia. Mas imagine que você está numa cidade como Amparo, por exemplo, uma cidade menor, que é possível você migrar de um supermercado para o outro comprando produtos com preços melhores. Então, essa é a estratégia está focada na execução, né? Então, o ponto base da estratégia, que vai estar dentro do planejamento que você fez, é conseguir encontrar os estabelecimentos com os melhores preços. Talvez você vá precisar gastar um pouco de sola de sapato, mas não existe empresa que consiga atingir os seus objetivos sem naturalmente correr atrás, né? É um desafio aí para todas as empresas. Diante disso, então, você planejou, botou no papel tudo aquilo que tinha que fazer, criou a estratégia de qual seria o caminho ideal para você atingir esse objetivo, de efetivamente reduzir os gastos com o supermercado, criou uma meta, que é uma redução de 10% dos gastos com o supermercado. Então, nesse exemplo, nesse desenho, nós temos com clareza, mas é muito simples, do que é planejamento e do que é estratégia, né? Isso é a base de tudo, né? Mas o pensamento estratégico, né, evoluiu ao longo do tempo. E nós temos, inclusive, detalhado nos materiais de vocês, uma série de escolas estratégicas. Aqui eu vou puxar como base para vocês aqui, né, nesse momento, o modelo básico da escola do design, tá? Porque esse modelo, ele traz a análise do ambiente externo e do ambiente interno, com relação à vida empresarial. Então, quando a gente fala em ambiente externo, nós vamos identificar lá, vamos trabalhar a matriz SWOT, na verdade, né? Oportunidades e ameaças. Então, quais são as oportunidades que essa empresa tem no mercado e quais são as ameaças que, evidentemente, esse mercado oferece para ela. A empresa cabe trabalhar para que as oportunidades se concretizem, inclusive em novas oportunidades, e as ameaças fiquem sob controle, efetivamente, e não causem dano nenhum à empresa. Isso no modelo de avaliação externa. E no modelo de avaliação interna, dentro do modelo básico da escola do design, vamos avaliar as forças e as fraquezas. Então, a empresa vai potencializar o que for força, que ela entende que tem, e vai trabalhar para que as fraquezas se transformem em forças, né? O que é forte fica mais forte, o que é fraqueza, trabalhar para tornar aquilo, evidentemente, uma força, né? O que poderia ser uma força empresarial? A tecnologia. Ao mesmo tempo, o que poderia ser uma fraqueza empresarial? Ter essa tecnologia e não utilizar, né? O que seria uma oportunidade para a empresa? Ora, através dessa tecnologia, produzir um produto diferente e, evidentemente, conseguir vender esse produto para o mercado, o que, evidentemente,
demonstra uma oportunidade no mercado. E o que seria uma ameaça, de repente, seria o concorrente vir e sobrepor a empresa, oferecendo um produto ainda melhor do que ela, evidentemente, está oferecendo. Então, diante desse cenário todo, do que é forte, do que é fraco dentro da empresa, do que é oportunidade, do que é ameaça externa à empresa, ela vai poder criar uma estratégia para tornar cada vez mais forte, transformar as fraquezas em força, aproveitar as oportunidades, fazer com que as ameaças, no mínimo, fiquem isoladas e não criem problema a ela enquanto empresa. Né? E por que eu estou falando dessa escola estratégica, né? Dessa escola do design? Porque ela traz todas as outras escolas. Ela traz a escola do planejamento, porque aqui, evidentemente, necessita de planejamento. Ela traz a escola do posicionamento, que é quando a empresa se reconhece com forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, ela naturalmente vai se posicionar nesse mercado, inclusive com as suas atitudes internas, né? Na medida em que nós avançamos nas escolas, nós vamos ver a escola, por exemplo, de empreendedorismo. Então, o empreendedor é fundamental que ele aplique uma matriz SWOT, conheça as suas forças e fraquezas, utilize as oportunidades em frente às ameaças. Com relação, e também existem outras escolas, aqui a escola do aprendizado, por exemplo. Então, quando identificamos forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, a empresa naturalmente passa por um processo de desenvolvimento e de aprendizado, né? A escola do poder também vai estar diretamente associada à escola do design, porque na medida em que a empresa efetivamente consegue construir uma boa estratégia competitiva, ela consegue naturalmente evoluir e ser mais forte do que os seus concorrentes. Então vejam que todas as outras escolas estão diretamente conectadas a esse ambiente, a essa escola de design, que avalia a parte interna e a parte externa. A empresa, então, pode usar, né, como uma ferramenta estratégica a formação da matriz SWOT. Mas não adianta só ela encontrar as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Ela tem que trabalhar, né, como eu disse para vocês, para que as forças se tornem mais forças, para que as fraquezas se tornem, evidentemente, forças, as oportunidades se concretizem, inclusive em novas oportunidades, e as ameaças não interfiram na vida da empresa, né? Diante dessa ideia de planejamento, de estratégia e de escolas do planejamento estratégico, as empresas elas podem desenvolver, né, a gestão estratégica competitiva, que é o que, na verdade? É estar à frente do seu concorrente. Em base a gestão estratégica competitiva, é um tipo de gestão, um tipo de atuação que vai fazer com que a empresa trabalhe estrategicamente, inclusive utilizando o modelo da escola do design, por exemplo, para estar à frente dos seus concorrentes. Porém, algumas características são importantes para que a empresa consiga suplantar a concorrência, estar à frente da concorrência. Então, são as famosas características da gestão estratégica competitiva. A empresa tem que entender que ela está em um mercado global, ela não vive mais apenas no mundo dela, ela vive em um mercado onde o mundo é o quintal das empresas. Então, é importante para ela ter essa dimensão, né? E trabalhar, evidentemente, não apenas para atingir os seus clientes locais, mas trabalhar também para atingir os clientes de uma forma global. É claro que nem todas as empresas, nem todo microempreendedor, nem todo pequeno empresário vai, por exemplo, um cara que tem uma barraquinha de lanche, de repente não vai vender lanche delivery para outro país, né? Mas dentro da ideia de uma empresa minimamente estruturada, se pensa, evidentemente, em que um cara, né, que de repente hoje tem uma barraquinha de lanche, possa criar um lanche especial, específico, possa criar uma marca, possa patentear essa marca e possa, evidentemente, ao longo do tempo, de repente, abrir franquias por aí e gerenciar franquias ao redor do mundo, né? Então, as empresas têm que pensar de maneira global. O mundo é globalizado, os negócios são internacionais. As empresas têm que ter proatividade e foco participativo, ou seja, colaboradores, fornecedores, têm que estar ali presentes, participando da vida da empresa de alguma maneira, com proatividade, né, para que se busque ser melhor que o concorrente. O incentivo à criatividade também tem que estar ali presente. Empresas que não inovam ficam pelo caminho. As empresas, se tem mais de um produto sendo oferecido para o mercado, o ideal é que ela produza e analise resultados por unidade de negócio, o que se chama unidade estratégica de negócio, para que você saiba os resultados e os custos de determinado tipo de produto em separado, né? Somando, é claro, numa análise geral, mas avaliando o resultado por tipo de produto, o que se chama de unidade estratégica de negócio.
ênfase em alianças, né? Buscar parcerias é muito importante também. Tratar a sustentabilidade é um fator de extrema relevância, pois muitas empresas, evidentemente, podem aí, ficar para trás com relação à concorrência, porque, de repente, não tratam bem o meio ambiente. E o cliente enxerga isso. Aprendizado contínuo. Então, essas são as principais características de uma gestão estratégica competitiva. Então, com a ideia de planejamento, com a ideia de estratégia, com a elaboração, a análise das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, e trabalhando com foco nas principais características de uma gestão estratégica competitiva, a empresa vai dar passos largos aí para estar efetivamente, né, à frente do seu concorrente, né? E existe mais um ponto nessas características aqui da gestão estratégica competitiva, que está conectado ao Balance Scorecard, que eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Que está dentro das metodologias práticas de execução de planejamento estratégico, propriamente dito. Nós também trabalhamos a questão, no capítulo 3, das diretrizes estratégicas, missão, visão e valores. Tá? Então, nesse capítulo 3, nós aprendemos que a missão é a razão da existência da empresa, a visão é onde a empresa quer estar em um determinado tempo, e os valores são os valores que vão levar a empresa adiante, né, com esse objetivo. Então, um exemplo de missão, eu, por exemplo, sinto que a minha missão é levar a educação ao maior número possível de pessoas. Né? Qual é a minha visão? Vamos imaginar, hipoteticamente, que eu queira ser um professor da Unicamp, então eu tenho que fazer um mestrado, um doutorado para ser professor da Unicamp, e pretendo isso até o ano de 2030, por exemplo. Essa é a minha visão, ou seja, enquanto a missão é a razão da existência, a visão é onde você quer estar em determinado tempo. E os valores são os valores que eu trago comigo, ética, responsabilidade, respeito, né? E assim por diante. Então, esse é um exemplo que mostra, evidentemente, a ideia de missão, visão e valores, e que a gente pode associar a qualquer empresa. Né? Missão, para que eu existo? Visão, onde eu quero estar em determinado tempo. Valores, são padrões, né, de ética, de responsabilidade e respeito, que vão me levar ao longo do tempo, né, vão estar comigo ao longo do tempo, ou com a empresa ao longo do tempo, para realizar esses objetivos importantes. Avançando, né, nós estudamos também, né, nós falamos agora há pouco sobre a análise do ambiente externo, né, naturalmente, né, olhando oportunidades e ameaças. Mas é claro que dentro desse cenário, né, lá no capítulo 4 do livro, a gente abre essa perspectiva de ambiente externo, né, avaliando também segmentos. Né? Então, segmento demográfico, econômico, sociopolítico e tecnológico. Então, qual é o elemento do ambiente demográfico que, por exemplo, a área de marketing tem que avaliar se ela quer potencializar a venda de um produto em determinada região? A distribuição de renda das pessoas. As pessoas têm dinheiro para comprar o produto ou não tem naquela região? Né? O aspecto econômico, o que a gente tem que avaliar? O juro está alto, os juros bancários estão altos, ou seja, as pessoas vão ter acesso a dinheiro para poder comprar o produto. Né? A questão sociopolítica, né, que são as leis, por exemplo, de defesa de concorrência, quer dizer, é um efeito sociopolítico que pode interferir na vida das empresas. Então, uma área de marketing, por exemplo, tem que estar atenta a esse tipo de situação. E na parte tecnológica, desenvolvimento tecnológico, né, investir em pesquisa e desenvolvimento e tudo mais. Então, tudo isso está associado a um ambiente externo. Né? Então, quando a gente vai lá e vê oportunidades e ameaças, dentro dessas condições aqui, a gente vai ver ou oportunidades ou ameaças. Então, nesse capítulo, a gente abre a questão da análise do ambiente externo sobre uma conjuntura mais específica, né, mais dinâmica e mais aprofundada, que faz com que a empresa tenha que entender, evidentemente, né, um cenário que pode ser impactante em termos de oportunidades e ameaças. Nesse capítulo também, na página 85, nós temos o que Porter determinou como forças competitivas que estão associadas ao ambiente externo. Então, a rivalidade entre os concorrentes, ele diz que elas estão diretamente no centro do jogo de negócio. Né? Então, os concorrentes estão ali brigando entre si, inclusive a sua empresa. Né? No entorno dessa rivalidade existem os clientes, os fornecedores, a entrada de produtos substitutos e a entrada de concorrentes potenciais. Então, o que Porter diz? Ele diz o seguinte, que a empresa tem que ser forte na briga com seus concorrentes, eliminar o poder de barganha dos clientes, ou seja, que os clientes queiram comprar o seu produto sem ligar tanto para preço, que os seus fornecedores
que a empresa consiga baratear o custo com relação aos seus fornecedores, que ela seja boa o suficiente para que novos concorrentes não tenham vontade de entrar naquele mercado que vão perder, e que ela ofereça produtos com qualidade e tamanha que produtos substitutos, se oferecidos, não vão fazer o cliente se seduzir por eles. Né? Então, também é uma análise do ambiente externo, que vai poder demonstrar para a empresa as oportunidades e as ameaças que, de repente, podem estar ali. Então, vejo que tudo, diante da análise, vem construindo um sentido, tá? Um sentido diante de planejamento, estratégia, gestão estratégica competitiva, as escolas estratégicas, do pensamento estratégico e a análise do ambiente externo e do ambiente interno. Dentro do ambiente interno, a gente falou, evidentemente, aí sobre Matthew SWOT, forças e fraquezas. Dentro de uma abordagem mais aprofundada dessa questão, nós enxergamos o seguinte, que quando uma empresa analisa as suas forças e analisa as suas fraquezas, potencializa as suas forças e transforma as fraquezas em forças, ou pelo menos trabalha para transformar as suas fraquezas em força, ela descobre o que se chama de competências essenciais. Então, através de competências que ela tem, ela vai conseguir usar os recursos que ela tem, máquinas, equipamentos, pessoas, conhecimento, aumentando ainda mais a sua capacidade e, evidentemente, fazendo com que as forças se tornem mais força e as fraquezas se tornem forças. Né? Eliminando o que se chamam dos fatores críticos do sucesso, ou seja, todos aqueles pontos que poderiam, evidentemente, interferir e fazer com que a empresa não conseguisse atingir os seus objetivos. É claro que essas competências que a empresa se desenvolve, é importante que elas sejam valiosas, raras, difíceis de imitar e substituíveis. Ou seja, ela tem que ser diferente no quesito competência. Com isso, ela cria uma vantagem competitiva e vai, consequentemente, através de da geração de uma cadeia de valor, inclusive com o apoio de empresas terceiras, poder estar à frente do seu concorrente. Então, olha só, quando a gente fala em forças e fraquezas, evidentemente, ou melhor, quando a gente fala em oportunidades e ameaças, a gente tem que analisar o conjunto, né? O conjunto de segmentos que compõem o ambiente externo. E quando a gente fala em forças e fraquezas, nós temos que entender que é a busca por competências essenciais que possam diferenciar a empresa com relação ao seu concorrente. Né? Avançando com relação a esse estudo, evidentemente, né, nós vamos lá no capítulo 6, entrando no cenário da formulação da estratégia competitiva. É claro que, evidentemente, pensando em formular uma estratégia competitiva, nós temos que analisar alguns pontos. Né? Existem várias formas de se formalizar uma estratégia competitiva. Né? A que fica bem evidente aqui é a estratégia genérica de diferenciação proposta por Porter. Né? Essa estratégia de diferenciação diz o seguinte, em linhas gerais, que toda empresa precisa ter um foco, um objetivo a ser atingido. Né? E que, na busca desse objetivo, focado em um planejamento, ela tem que ser diferenciada em tudo que ela for oferecer. E também é ideal que ela seja uma líder em custo, porque na medida em que ela tem um foco, um objetivo, ela foca um determinado segmento, a busca por atingir um determinado objetivo, né, buscando ser diferenciada em todos os aspectos, né, possíveis, e trabalhando bem a liderança com relação ao custo, ela vai conseguir oferecer um produto diferente a um custo acessível para os clientes. Né? Então, diante dessa ideia, desse conjunto de estratégias competitivas, né, que levam à formulação de estratégias competitivas, nós vamos avançando e vamos entendendo que, evidentemente, a empresa, quando ela planeja e cria uma estratégia, ela, em linhas gerais, está construindo um caminho para se posicionar com relação ao mercado. E se posicionar de forma com que ela, naturalmente, possa ser melhor que o seu concorrente. Né? Avançando com relação a essa ideia efetiva, né, nós vamos ao capítulo 7,
onde o capítulo 7 ele avança com relação às diretrizes estratégicas e conceitua as diretrizes estratégicas e consolida as diretrizes estratégicas, missão, visão e valores, através do desenvolvimento do que se chama de estratégias funcionais, ou seja, são as estratégias que vão estar diretamente, que têm que estar, não é que estarão, têm que estar diretamente conectadas à missão, visão e valores das empresas. De maneira que não faz sentido uma empresa criar uma estratégia, criar um planejamento, criar uma estratégia, se tudo isso não estiver diretamente conectado com a missão, visão e valores, a qual ela efetivamente propõe com relação ao mercado. Diante disso tudo, nós viemos, então, construindo um caminho que nos leva ao entendimento de que planejamento, estratégia, de novo, gestão estratégica competitiva, diretriz estratégica, ambiente interno, ambiente externo, matriz SWOT, fazem parte de um conjunto de ferramentas extremamente importantes para efetivamente fazerem com que a empresa possa naturalmente atingir os seus objetivos, que é vender bem e naturalmente estar à frente dos seus concorrentes. Então, diante disso tudo, eu vou agora estar mostrando para vocês algumas ferramentas, além da matriz SWOT, evidentemente, que vão poder nos levar aos conceitos de Balance Scorecard e a criação efetiva de um planejamento estratégico. Então, diante disso tudo, o que é o Balance Scorecard, a título de análise inicial? Então, o Balance Scorecard nada mais é do que uma ferramenta que auxilia as empresas na implementação e controle de estratégia, dentro de enfoques financeiros e não financeiros. Eu vou, evidentemente, aqui diante disso, tentar compartilhar a tela aqui para vocês, a qual eu espero ser possível, que vai, evidentemente, poder mostrar para vocês um modelo de Balance Scorecard. Então, vamos lá. Então, diante desse modelo aí de Balance Scorecard que eu vou mostrar, vai ficar mais fácil entender a questão. Só para ver se está correto aqui, eu creio que esteja. Então, o Balance Scorecard ele funciona dessa maneira, sob 4 perspectivas: financeira, clientes, processo e aprendizagem. Onde a empresa constrói a aprendizagem, evolui essa aprendizagem para processos coerentes, que vão atender às expectativas dos clientes e, consequentemente, vão trazer retorno financeiro. Então, diante dessa explicação aqui, a comunicação adequada leva a melhores processos de comunicação com os clientes, que vão reduzir o tempo no atendimento ao cliente e, consequentemente, reduzir o custo com processos ineficientes. Essa mesma estrutura de aprendizagem pode facilitar o registro e consulta de dados com relação a reclamações de clientes, por exemplo, reduzindo o tempo no atendimento ao cliente, o que leva, naturalmente, à satisfação do cliente e ao aumento da receita e dos resultados que o cliente espera. Vejam que vão se formando valores aqui com relação ao que a empresa tem como estrutura. Sob a perspectiva da aprendizagem, os colaboradores, estando aderidos com os processos, criam processos de vendas, por exemplo, mais eficientes, que vão atrair sempre novos clientes e aumentar a receita. Em contrapartida, da mesma forma, aliás, pessoas qualificadas para o atendimento, naturalmente vão fazer processos de vendas mais eficientes, que vão atrair novos clientes e aumentar a receita. Então, é um processo que parte da aprendizagem e vai para o resultado financeiro, passando pela implementação de processos adequados, que visam atender de maneira correta,
com qualidade os clientes, né? É claro que, olha aqui, a missão, visão e valores têm que estar presentes para o Balance Scorecard fazer sentido estar conectado com o que a empresa espera. Então, sobre a perspectiva financeira, né, a gente pode indicar aqui vários itens, mas tem aqui alguns exemplos, né? Eu passaria esse exemplo, passo nesse momento para vocês esse exemplo. Qual o objetivo da empresa? Aumentar a receita bruta. Qual o indicador? Então, o Balance Scorecard é feito por indicadores que vão mostrar efetivamente se o resultado está sendo atingido ou não, né? O faturamento. Qual a meta? Aumento de 25% sobre a receita do ano anterior. Qual a ação que vai ser feita para que isso aconteça? Fidelizar bons clientes e prospectar clientes novos clientes. Então, sobre a perspectiva financeira, né, embora, né, como eu mostrei anteriormente aqui para vocês, a aprendizagem leva aos outros processos, cada área, né, no caso financeiro, cliente, processo de aprendizado, vai ter a sua estrutura para, evidentemente, atingir os seus objetivos específicos, né? Diante da visão de cliente, atrair novos clientes. Esse é o objetivo. Qual é o indicador? Conversão de leads, né, e a formação de ticket médio, ou seja, quanto das entradas de interesse de clientes estão transformadas efetivamente em resultado específico para a empresa. Vamos imaginar uma meta de aumento de 50% nas receitas de venda online e as ações serão campanhas de marketing de conteúdo focado no e-commerce. Tá? Então, olha só. Indo para processos, vamos imaginar o seguinte. Objetivo, facilitar o registro e consulta de dados. Indicadores, o tempo para desenvolvimento de relatórios de fechamentos mensais. Né? Quanto tempo está se demorando? Esse tempo tem que ser medido e melhorado ao longo do tempo. Qual é a meta? Gerar informação financeira. Qual a ação? Solicitar proposta para consultoria em produtividade para avaliar implementações, enfim, planilhas e um software que possam dar essas informações com mais rapidez. E dentro da ideia de aprendizagem, né, qualificar pessoas, né, para melhor atendimento ao cliente. A gente vai medir isso através do número de reclamações, inclusive de reclamações que foram atendidas, né, ou que foram resolvidas. A meta é ter um alto nível de satisfação dos clientes e a ação é aplicar treinamento de comunicação intrapessoal e de atendimento ao cliente. Então, veja só, são estruturas separadas, porém que a aprendizagem leva a novos processos, que leva à fidelização de clientes, que levam ao aumento das vendas, efetivamente, consequentemente, de dinheiro no caixa, né? Então, diante disso tudo, o Balance Scorecard nada mais é do que uma ferramenta que busca, através de indicadores, busca, através da construção de um planejamento, ter acompanhamento por indicadores para se atingir metas e objetivos estratégicos, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui à tela principal. Tirar aqui o compartilhamento. Então, diante disso tudo, né, e diante dessas possibilidades, nós vamos naturalmente passar a avaliar a construção de um... Estamos, na verdade, né, em verdade, através dessa ideia, construindo um planejamento estratégico, né, através da utilização, né, da matriz SWOT, por exemplo, como uma base de planejamento estratégico, e de todos os conceitos que vimos até o momento presente de estratégia, e também podemos construir, né, uma execução estratégica, né, através, por exemplo, do Balance Scorecard. Mas podemos desenhar também um planejamento estratégico baseado em pressupostos e baseados em um esquema onde nós possamos ter efetivamente desenhado aquilo que objetivamos enquanto empresa, né? Então, eu vou carregar para vocês agora aqui um material complementar. Só um segundinho que
vai carregar aqui para vocês agora, que é, na verdade, um mapa de um planejamento estratégico. Tá? Então, partimos do pressuposto de que o pressuposto 1 é uma empresa do ramo de construção de quadras poliesportivas. Vamos chamá-la de CIA do Esporte Limitado. Pressuposto 2, as vendas são realizadas em um escritório e conforme toca o telefone, não existe um trabalho, por exemplo, de metas por estado. Pressuposto 3, aumentar as vendas em 30% no ciclo de um ano, dividindo as forças comerciais por estado. Né? Então, o que a gente... Aqui é um mapa, efetivamente, da construção do planejamento estratégico. Tá? Então, o que se objetiva? Aumentar as vendas em 30%. Qual o prazo para isso? De 2 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Com que estratégia? Dividindo os vendedores por estado. Qual o resultado que se espera? Olha, aumentar gradativamente as vendas até atingir o pico de 30% de aumento em 31 de dezembro de 2020. Evidentemente, os comparativos aqui podem ser janeiro, por exemplo, 2020, janeiro de 2019, fevereiro de 2020, fevereiro de 2019, janeiro mais fevereiro de 2020, somado com janeiro mais fevereiro de 2019, e assim por diante. É claro que com esse resultado esperado, né, a ideia para que isso aconteça, é necessário se buscar novos clientes por estado, que é essa a estratégia principal. Né? O que os sócios esperam? Ver números que, evidentemente, vão ver esses resultados sendo atingidos. Para que não haja um entrave com relação a isso, o departamento de compras tem que estar associado a fornecedores, né, no sentido de negociação de preço para redução de custo, porque os custos aumentarão certamente, e para que, evidentemente, né, não haja risco de faltar material nas obras. Veja que estaremos tratando de obra, piso, tinta, alambrado e assim por diante. Né? Então, todos os funcionários da empresa têm que estar diretamente conectados a esses objetivos, para que todos, evidentemente, diante da sua função, consigam buscar esse objetivo principal. A missão, visão e valores tem que estar aí. Né? Não dá para deixá-las de lado. Então, a missão, construir ambientes onde, através da prática esportiva, pessoas possam se integrar, desfrutar de momentos que proporcionam saúde física e mental. Isso é a missão da empresa. A visão, ser a maior empresa do ramo de construção de quadras poliesportivas do Brasil até o ano 2025. Valores. A socialização através do esporte deve ser o ponto fundamental de atuação da empresa. Construindo ambientes conectados com valores, tais como respeito, cordialidade, a fim de promover a saúde física e mental daqueles que são apaixonados pelo esporte ou por esporte. Olha só, esse, na verdade, é um resumo de tudo que a gente já falou. As forças e fraquezas, oportunidades e ameaças estão aqui. É claro que apenas uma, a título de exemplo. Né? Uma força, equipe de vendas bem preparada, estruturada. Uma fraqueza, falta de um trabalho de vendas dividido em metas por estado. Uma oportunidade, crescente aumento da prática de atividades esportivas, tem levado as pessoas a quererem praticar atividades esportivas. Uma ameaça, olha só, o isolamento social por conta de uma pandemia, que é exatamente o que nós estamos vivendo. Eu estou colocando esse exemplo aqui como uma ameaça, porque uma ameaça ela pode mudar todo o padrão. Né? Então, quando essa ameaça se consolidou, o que uma empresa tem que parar e avaliar? A meta foi atingida? Até o momento pré-pandemia, sim. Não só 30% no aumento das vendas, mas 40% de aumento nas vendas. Ficou dentro do prazo ao atingimento da meta? Não. Não ficou dentro do prazo, por conta da pandemia do coronavírus. Foi utilizada a estratégia prevista? Até 15/3 ela deu certo. Detalhes, que é o resumo em razão de tudo o que está acontecendo com relação à pandemia. Aguardar a quebra do isolamento social e continuar firme nos objetivos, trabalhando vendas home office para a realização ao fim da pandemia, formalizando contratos e dando uma margem de desconto de 20%, já que a empresa trabalha com uma margem de 65% de lucro. Então, vejam só, pessoal, olha só. Esse planejamento aqui, ele partiu de metas, envolvidos, a identidade, missão, visão e valores, pontos fortes e fracos, matriz SWOT, análise efetivamente, a medição, e tudo isso, todos esses pontos acima, construíram o planejamento estratégico da empresa, que visa atingir um aumento do faturamento de 30%. Né? Como houve a pandemia, a empresa teve que parar e fazer uma análise aqui, né? Um ponto aqui de reflexão.
Pessoal, qual é o segredo aqui para uma empresa sobreviver e que vai estar diretamente conectado ao planejamento e estratégia, como eu tenho explicado para vocês, de forma bem veemente? A empresa que chega aqui não teve até esse momento planejamento estratégico, não conseguiu guardar dinheiro ao longo do tempo, ela vai ter problema e possivelmente ela vai quebrar, né? Então vejam só, não adianta a empresa criar um planejamento e uma estratégia ao longo do tempo, né? Para frente, se ela não trabalhou gestão ao longo do tempo, de maneira que ela minimamente pudesse ter dinheiro guardado e reservado em caixa. Então, ter dinheiro guardado e reservado em caixa, né, é uma força que combateria, evidentemente, uma ameaça externa ocasionada aí, efetivamente pela pandemia. Então, pessoal, dentro desse resumo, né, dessa videoaula aí, em que se objetivou naturalmente fazer um resumo para vocês aí de todo o conteúdo explicado, né? Qual que foi o objetivo disso, na verdade, né? O que eu pretendi aqui foi criar uma ideia, trazer à tona, né, a ideia efetiva de que uma empresa precisa de planejamento, precisa de estratégia, precisa entender um pouco sobre as escolas estratégicas, precisa, evidentemente, fazer gestão estratégica competitiva para estar à frente do seu concorrente, precisa, naturalmente, ter como base de tudo isso missão, visão e valores, naturalmente, precisa avaliar a conjuntura interna e externa da empresa para construir forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, pode utilizar ferramentas como o Balance Scorecard, por exemplo, para criar um balanço importante entre determinadas funções da empresa, que vão desde a aprendizagem até a parte financeira, e, naturalmente, as empresas podem criar também estruturas, evidentemente, que possam, naturalmente, conseguir, né, poder, vamos dizer assim, levar a empresa, através de um planejamento bem desenhado, como eu acabei de mostrar para vocês, a uma análise, um acompanhamento periódico, efetivamente, do que naturalmente vai estar sendo realizado para que a empresa, naturalmente, não corra o risco de ter problemas, né, problemas mais específicos com relação ao atingimento de seus objetivos. Então, para toda e qualquer empresa, não existe naturalmente, né, uma bula que possa, evidentemente, identificar uma pandemia, né, e com margem de antecipação, né, de maneira que ela consiga escapar ilesa de uma pandemia como essa. Mas se ela tem planejamento, se ela tem estratégia, e, acima de tudo, tem uma boa gestão ao longo do tempo, né, ela acaba por conseguir naturalmente, né, ao longo de todo um cenário, efetivamente, conseguir construir os seus objetivos estratégicos, ela pode conseguir passar por cima das dificuldades que vão se apresentar, evidentemente, em um caso como esse, tendo puramente reserva de caixa. A gente fala em reserva de caixa, né, na verdade, nada mais é do que resultado de um trabalho, né, que já acontece, evidentemente, na empresa, né, que já acontece na empresa, né? Não é uma coisa, evidentemente, pensada de última hora. Uma empresa que tem reserva financeira é porque é uma empresa que fez gestão financeira ao longo da sua história, ao longo da sua existência, naturalmente conseguindo aí, evidentemente, atingir aí os seus objetivos efetivos de reserva de caixa, né, ao longo do tempo. Então, diante de tudo isso aí, pessoal, né, o que vocês têm que ter em mente? Bem gravado na cabeça, né? O que é um planejamento, o que é uma estratégia,
entender a faceta ou as facetas das escolas estratégicas, principalmente a escola do design, tá? Entender a importância da empresa fazer gestão estratégica competitiva, né? De maneira que ela possa, evidentemente, estar trabalhando diante das características de uma gestão estratégica competitiva para estar à frente do seu concorrente, sempre buscando estar à frente do seu concorrente. Entender bem que qualquer planejamento, qualquer estratégia vai fazer sentido na medida em que houver, né, missão, visão e valores muito bem estruturados e trabalhados, né, que possam efetivamente dar o norte a tudo e a todos que vão estar diretamente conectados com a empresa. É importante vocês também, né, saberem, né, sobre a matriz SWOT e conseguirem identificar, diante da matriz SWOT, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que vão estar diretamente conectadas com a empresa. Né? Diante dessa análise, né, de ambiente interno e ambiente externo, entender um pouco mais sobre as forças competitivas de Porter, né, as 5 forças competitivas de Porter, concorrentes, compradores, fornecedores, produtos substitutos, entrada de novos concorrentes no mercado. Entender que o ambiente externo ele se dá por associação à conjuntura demográfica, econômica, sociopolítica e tecnológica, né? E também construir, evidentemente, dentro da análise do ambiente interno, uma ideia bem sensata do que são as forças e as fraquezas. Lembrando que tudo isso leva à formulação de uma estratégia competitiva, né? E nós temos aí como modelo de construção de estratégia competitiva o Balance Scorecard e também um planejamento estruturado, organizado, mapeado, com objetivos claros a serem atingidos que possam ser um norte aí para qualquer empresa, no sentido do que ela busca, do que ela efetivamente objetiva, do que ela naturalmente entende como ser o ideal com relação, né, ao que ela pretende, evidentemente, atingir aí ao longo do tempo. Né? Então, diante de tudo isso, essa efetivamente aí é a aula de revisão aí com relação aos assuntos. Novamente reitero, além dessa aula revisória, eu peço para vocês que revisem, analisem os materiais lá encaminhados. Lá vocês têm vídeos, lá vocês têm efetivamente PowerPoints, lá vocês têm os capítulos do livro, aos quais eu segui aqui como uma referência efetiva. Né? Lá vocês têm, ou no portal, no caso, né? Vocês têm várias informações correlatas aí com todos os assuntos que nós estamos trabalhando. E associado a tudo isso também, estarei promovendo fóruns de discussão no decorrer dos próximos dias aí, para que a gente possa, evidentemente, e estarei disponível para vocês, né, inclusive pelo portal, para que vocês possam, evidentemente, tirar dúvidas e a gente possa, evidentemente, avançar aí com relação às avaliações finais dentro do curso de Planejamento Estratégico. Então, planeje a sua vida de forma estratégica, planeje a sua empresa de forma estratégica. Planeje, coloque no papel, crie uma estratégia de execução, faça a medição, a avaliação dos pontos que foram atingidos ou não. E se não foram atingidos, por que não foram atingidos, e o que podem ser feito, e o que pode ser feito para você realmente atingir o ponto necessário para, evidentemente, estar mais perto do seu objetivo ou, efetivamente, conseguir concretizar o seu objetivo. Então, é essa a aula revisória. Contem comigo, estamos à disposição. Um grande abraço e sucesso aí a todos.